Convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo no livro de Gênesis, dando continuidade às exposições no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, do verso 4 até o verso de número 14. Gênesis capítulo 2, do verso 4 até o verso de número 14. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma erva do campo, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Nosso Senhor, nós abrimos a Tua Escritura nesta porção da Tua Palavra e o propósito, Senhor, é expor a Tua Palavra. Peço-te, Pai, que o Senhor me use neste momento para a glória do Teu nome, que mesmo limitado, Senhor, mesmo limitado para expor. Que o Senhor me use na exposição, que seja uma exposição clara, que haja compreensão, Pai. Também sei com aqueles que estão ouvindo, que atentem para a Tua Palavra, que ouçam com atenção, com graça, com bondade, com a sincera disposição e fé. Sei com cada um deles, Pai, que nada despece a atenção nossa aqui, mas que possamos estar atentos para ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar. É o que eu te peço, bendito Senhor, faço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós agora chegamos a uma seção do livro de Gênesis, onde nós encontramos de modo mais específico a criação do homem, ou detalhes acerca da criação do homem, bem como do lugar onde ele vai ser inserido e onde vai nos ser ensinado o que significa esse lugar, qual era a realidade daquele lugar e para que aquilo ali apontava. Nós encontramos aqui esta seção que é tão rica e tão conhecida, que fala sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde encontramos também o que nós chamaremos, e no próximo domingo farei a exposição do que é chamado Pacto de Obras. É uma seção de fato muito rica e que nos apresenta verdades acerca de Adão, do modo que ele foi criado
e da condição do homem antes da queda. E é maravilhoso nós atentarmos para isto e sabermos algumas verdades acerca deste período. Período e lugar que Adão e Eva experimentaram e que nós não experimentamos. Estamos lendo e lemos algo que somente Adão e Eva experimentaram. Uma condição de perfeição no estado deles, de alma e corpo, da perfeição de um ambiente maravilhoso onde eles viveram. Nós já nascemos em pecado e longe de um estado tão maravilhoso como aquele. Mas é muito maravilhoso podermos olhar para estas verdades, e esse texto vai nos começar dizendo, a partir do verso 4 do capítulo 2, esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então, meus irmãos, como nós sabemos, estamos diante aqui da história de quando tudo começou, de quando o Senhor Deus, Ele criou os céus e criou a terra. Foi o nosso Deus, chamado Elohim, quem criou absolutamente todas as coisas, como nós temos visto, como tivemos a oportunidade de ouvir nas primeiras exposições do livro de Gênesis. Nós chegamos aqui a uma seção deste livro, e há uma divisão neste livro, e é interessante que é chamada de a Toledot, ou Gênese. É justamente o que nós encontramos aqui, né? A primeira palavra, esta é a Gênese dos céus. A Gênese, a ideia de geração. Aqui aponta para a porção ou divisão do livro de Gênesis. Aqui nós encontramos uma divisão no livro de Gênesis, que vai desta seção, do capítulo 2 até o capítulo 3, que vai desde a criação do homem sendo colocado no jardim e termina com a expulsão deste homem. Isto é uma seção, isto é um bloco, uma divisão do livro de Gênesis aqui. E quando nós olhamos para esta porção, como mencionei logo de início, nós encontramos aqui um foco mais específico. Antes, pense na ideia de alguém filmando, né, por cima algo com a câmera. E ele então ele tem uma visão um pouco mais expandida e ele então está conseguindo captar na imagem todas as coisas, na criação ali, uma visão talvez mais panorâmica das coisas através de uma câmera, mas aqui o Senhor é como que ele afunilando isso, ou focando, ele vai passar a focar aqui no homem de modo mais especial, na criação do homem. É como se voltasse ali para Gênesis e tentasse então agora detalhar tudo aquilo que aconteceu de modo mais especial no sexto dia. Então, uma visão mais panorâmica das coisas no capítulo 1 e agora então no capítulo 2 nós temos um foco aqui. Uma outra coisa que nós percebemos aqui neste texto também é que é a forma em que o Senhor ele é apresentado. Existem diferenças entre o primeiro relato da criação e o segundo. Nós poderíamos destacar alguns deles, mas penso que o seguinte é suficiente. O nome Senhor é usado. O nome Yahvé é usado aqui. O texto vai dizer aqui, se vocês perceberem, no capítulo anterior era só Deus, Deus, Deus. E o que é que acontece aqui no capítulo 2? Vai dizer Senhor, Deus, Yahvé, Elohim, é o que aparece aqui. Isso, meus irmãos, aponta
para o fato de que o Senhor ele está num relacionamento íntimo. Ele está agora entrando para tratar sobre alguém, sobre um lugar onde aquele que foi criado de modo mais especial, aquele que é a coroa da criação, terá então um relacionamento muito mais próximo com o seu Criador. O Senhor como que se aproximando daquele que é a sua criatura. E essa palavra Yahvé aponta para isso. E na criação, e aqui temos a criação do jardim como a habitação especial do homem e como lugar de comunhão com Deus. Ele se apresenta então como este Senhor Deus, o Deus pactual, aquele que se relaciona de um modo maravilhoso, singular, com o homem aqui. Este nome, Senhor Yahvé Elohim, só neste capítulo, por exemplo, ele é usado pelo menos 11 vezes. O Senhor enfatiza com muita clareza a grandeza deste Deus, que é o Senhor Deus. Isso aponta, meus irmãos, para a verdade que o Senhor Deus criou tudo, se relaciona com tudo de um modo soberano. É o Senhor Deus soberano, aquele que é soberano sobre absolutamente todas as coisas. É Ele o tempo inteiro quem faz tudo. Ele se apresenta então como aquele Deus que é o Deus independente. O que significa que ele não precisa de absolutamente nada, ele não precisa de ninguém, ele não precisa das coisas que foram criadas. Este é o Senhor Deus. Mas mesmo sendo Deus independente, todo-poderoso, autossuficiente, ele se revela com este nome, apontando para o fato de que ele deseja se relacionar com a sua criação, mas de modo muito mais especial com o homem, a coroa da criação. Então o texto vai dizer: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Lembrem-se, meus irmãos, que estes versos são uma descrição mais detalhada da criação e, como mencionei, em especial da criação do homem. Neste segundo relato aqui da criação, o autor, Moisés, ele não está preocupado em trazer uma descrição lógica dos fatos ou na ordem dos fatos, porque, como nós sabemos, quando olhamos para a criação no capítulo 1, nós vimos que as plantas, as árvores, elas foram criadas antes do homem ter sido criado. Os homens foram criados depois. Quando tudo já havia sido criado perfeitamente, então o Senhor criou o homem e colocou-o ali. Nós temos aqui, então, essa descrição de que as plantas ainda do campo não estavam sobre o campo, não havia nenhuma planta do campo, não é como que plantas cultiváveis, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Né? E o que é que acontecia ali? E também não havia o homem para cuidar desta terra lá. Mas o que acontecia ali? Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Uma neblina. É interessante, era esta forma que o Senhor ele regava a terra. A gente não tem muita ideia do que seria isso, como seria isso, né? Não tem como falarmos com clareza sobre o que isso significa nos detalhes, mas isso é o que a Escritura está nos dizendo aqui. A terra era então regada, era como se a terra ela fosse irrigada por essa neblina. O público-alvo de Moisés, o povo de Deus no passado, eles certamente não conseguiam entender, talvez com tanta clareza, o que isso significa, porque eles, semelhante a nós, não experimentaram isso. Nós
não experimentamos algo desta natureza. É algo estranho também para nós. Porque nós hoje experimentamos a chuva que cai sobre o solo e que é tão fundamental para aqueles que plantam e colhem. Toda chuva ela cai para o benefício do homem hoje. Mas naquele momento, de fato, não havia. Era algo diferente. Era o Senhor, então, quem fazia de um modo todo especial, né, a manutenção ali da terra. Não havia, de fato, chuva. E, além disso, notem que também destes versos é descrito que o homem ele não estava ainda criado, então não tinha como a terra ela ser lavrada. Precisava de alguém, então, para lavrar a terra, alguém para trabalhar com a terra. E então, o que é que o Senhor faz? O Senhor ele vai criar o homem. E ele vai nos apresentar aqui, com um pouco mais de detalhes, como se deu a criação deste homem. Como foi que aconteceu? Como foi que o Senhor ele criou o homem? O verso número 7, então, nos dirá: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui nós temos um modo bem mais detalhado de como foi que isso aconteceu. E o ponto central aqui não é como Deus fez o homem, mas o fato de que ele foi feito do pó da terra. Então, como o próprio texto diz, o homem foi criado de um material já existente, através do qual todo o seu corpo foi moldado ali. Então, nós somos da terra. O homem, ele é mais do que um monte de terra modelada por Deus. Nós veremos, porque o texto vai dizer que ele não somente nos criou da terra, nos modelou ali, mas o texto também vai nos dizer que ele soprou em nós. Nós passamos então a ser alma vivente. Então o homem, ele não é somente um monte de terra modelada por Deus. Ele tem dentro de si o dom da vida que lhe foi concedido pelo próprio Deus. Então dizer, meus irmãos, que o homem foi formado do pó da terra significa dizer que ele foi formado dos mesmos elementos materiais que encontramos na terra e no solo. Os animais, eles foram criados do pó da terra também, mas diferentemente do homem. Ele volta ao pó de onde foi formado e nada mais acontece depois disso. Ele morre, volta ao pó. Acabou ali. O homem, por outro lado, quando morre, não volta apenas ao pó. A Escritura nos promete uma verdade, nos apresenta uma verdade gloriosa, de que nós morremos e voltamos ao pó, mas um dia acontecerá o que nós chamamos de ressurreição. Então nós ressuscitaremos semelhante a Cristo. Não ficaremos lá. Não, de forma alguma. O homem ele será ressuscitado agora para experimentar da vida eterna ou a morte eterna para aqueles que não conhecem o Senhor. Então o homem não permanecerá lá como pó da terra e volta à terra e acabou ali. Assim, os animais sim. Algumas pessoas imaginam que existe um céu para os animais e meu cachorrinho morreu aqui e eu vou encontrar meu cachorro no céu. Isso é um equívoco, porque não existe isso, não existe céu para cachorro, não existe céu para gato, não existe céu para o animalzinho. Talvez eu esteja frustrando a imaginação de algumas que pensam que talvez encontrarão os seus animaizinhos mais uma vez nos céus. Não. Ele morre, acabou a vida aqui. Mas nós não. Nós fomos criados de um modo totalmente diferente, meus irmãos. De um modo totalmente singular. Este corpo ressuscitará. A Escritura nos revela isto na revelação posterior. Basta ler o livro
de Paulo escrito aos Coríntios. Mas vejam só, o texto vai dizer, o Senhor nos formou do pó da terra, e então formou o corpo do homem. Mas o homem não é somente corpo, matéria. O texto também vai dizer que há um aspecto, além de material, há um segundo aspecto, um aspecto espiritual. O Senhor, então, vai nos dizer, o texto, a Escritura vai nos dizer, depois que... passei o texto. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E aqui então, para a criação da alma, o Senhor soprou nas narinas do homem. Então o homem, meus irmãos, ele é composto daquilo que nós poderíamos chamar de corpo e alma. Alguns na teologia vão chamar isso aqui de dicotomia, são os dicotomistas. São aqueles que creem que o homem ele é composto de corpo e alma. Existe uma discussão sobre isso, e existem outros que vão dizer assim, não, nós acreditamos que o homem ele é corpo, alma e espírito, e estes, na teologia sistemática, são chamados de tricotomistas. Eles têm uma ideia a respeito do homem que, para nós, reformados, é equivocada. Nós cremos que o homem ele é composto somente de corpo e alma. Corpo e alma somente. Espírito e alma, na Escritura, à luz da Escritura, são termos intercambiáveis, são como que sinônimos. Então o homem, ele é isto. Ele é material, ele tem um aspecto material e ele tem um aspecto espiritual. Então o homem passou a ser alma vivente. Ele passou a viver de fato. Agora, aquilo que havia sido criado e que não havia como que ação, movimento, ele então tem o fôlego de vida, ele vive agora e ele anda, ele respira, ele interage com a criação. Esta foi a criação de Deus, de Adão, o nosso Pai. O homem foi criado do pó da terra. Uma vez, meus irmãos, que o homem ele foi criado com um aspecto material e um aspecto espiritual, nós jamais podemos agir como muitos por aí, que dão valor apenas ao que é um aspecto espiritual, mas acabam ignorando e dando com pouca importância para aquilo que é material ou com o corpo. Porque existem aqueles que dirão assim, não, somente aquilo que é espiritual é importante. Somente o que é espiritual, somente aquilo que vai alcançar e alimentar a minha alma. E nós diremos, sim, é fundamental. Alimentar a alma, cuidar da alma, isso sim, é um dever nosso. Cuidar desse aspecto espiritual que nós possuímos. Mas jamais devemos imaginar que o corpo, ele de nada vale. Que o corpo é aquilo em que a alma está aprisionada, como alguns filósofos imaginavam no passado. Então, o corpo, ele é a prisão da alma. Não, de forma alguma. Este é o homem. E o Senhor criou ele desta forma, e para o Senhor isto é bom. O que é que o Senhor diz no final da criação do homem, no capítulo 1, verso 31? Era tudo muito bom. Então, se Deus criou tudo muito bom e nós somos assim, nós devemos então dar grande valor e cuidado não somente com aquilo que é espiritual, mas também com o nosso próprio corpo. Uma das provas de que o Senhor ele valoriza e se importa também com o corpo aqui é o fato de que nós seremos ressuscitados. Se o corpo de nada valesse, porque haveria ressurreição dos corpos, como nós cremos. A nossa alma, mais uma vez, será unida ao nosso corpo. E nós habitaremos na eternidade, corpo e alma. Assim como nós fomos criados. Isso é o que a Escritura nos revela e nos ensina. Mas outra coisa também, que o fato de nós termos sido criados do pó da terra deve nos ensinar, é uma coisa chamada humildade. O fato de que fomos criados do pó, nosso aspecto material, deve nos conduzir à humildade. Nós não somos coisas grandiosas demais, não. Vejam só, nós fomos tirados do pó da terra.
Nós fomos tirados daquilo que hoje nós pisamos. Então o homem ele jamais pode imaginar que ele é algo de mais elevado. Não. Nós não podemos jamais imaginar que somos grandiosos demais. O Senhor nos colocou com domínio sobre a criação. Nós somos como que vice-regentes do Senhor. Sim, mas nós jamais devemos imaginar que somos como que seres divinos. Como muitas pessoas pensavam no passado, como muitos pensam acerca deles mesmos hoje. Não, meus irmãos. O fato de que fomos criados do pó da terra deve nos fazer ser humildes. Humildes na nossa caminhada. Mas nós não fomos apenas criados do pó da terra. Como falamos, temos esse aspecto espiritual. E precisamos também do espiritual e precisamos também alimentar este nosso aspecto espiritual. Assim como nós precisamos cuidar do nosso corpo e alimentar o nosso corpo com alimento físico que o Senhor mesmo providencia para nós nesta nossa caminhada aqui, nós devemos então, sim, nos preocupar também com a nossa alma. Nós devemos alimentá-la. E como é que nós alimentamos este aspecto espiritual que o homem possui? É justamente nos alimentando da palavra de Deus. Este é o alimento mais rico que o homem pode, então, nutrir a si mesmo. Não há nada mais excelente do que isto. Não há alimento de fato mais nutritivo do que este, do que a palavra, do que olhar para a palavra, do que ler a palavra, do que meditar na palavra. Não há coisa mais preciosa para a alma do homem do que enriquecê-la através da Escritura Sagrada. E nós não podemos jamais, meus irmãos, negligenciar isto. É um dever nosso, como homens e mulheres que foram criados matéria, mas também tem um aspecto espiritual. Então devemos zelar daquilo que o Senhor criou. Devemos ser cuidadosos com tudo isto. Então o homem foi criado, está aqui a criação do homem, Adão. Mas o Senhor, Ele não somente criou o homem. Ele não criou o homem e o deixou lá largado sem conceder a ele privilégios ou sem conceder a ele deveres. O Senhor ele é tão bondoso, meus irmãos, que Ele, ao criar o homem, Ele vai providenciar um ambiente para que ele viva, para que ele desfrute, que é maravilhoso. O versículo 8 vai nos dizer o seguinte: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Notem que o homem ele não foi criado no jardim, mas ele foi colocado no jardim que ficava no Éden. O Senhor ele separou um jardim no Éden para que o homem possa ter uma comunhão especial com Ele. Éden, meus irmãos, traz a ideia ou significa deleite, né? Aponta para um ambiente, uma região geográfica de fato que era deleitosa demais. E o homem ele foi criado para viver num lugar que é um lugar de habitação sobremodo elevado e maravilhoso. Então, Éden é o nome da região que o jardim ficava. Muitas pessoas ficam tentando adivinhar onde ficava o jardim, em que região, em qual país, em que lugar, mas nós não sabemos disso e nem precisamos saber. O fato é que o jardim existiu, como a Escritura nos revela, e não existe mais hoje, porque foi destruído. O dilúvio o destruiu. Nós ficamos, e esta é a realidade, nós não tem como encontrar onde é que era o jardim. Nós temos uma descrição somente, como mencionei no início, quem desfrutou deste lugar? Adão e Eva.
Eles desfrutaram. Nós só conseguimos ler acerca disto e imaginar. Vejam só como deveria ser este lugar. Nós hoje ficamos grandemente admirados com a beleza da criação, a criação de Deus. Mas nada, meus irmãos, certamente se compara com a beleza do Éden. Como seria o Éden? Rapaz, deveria ser um lugar maravilhoso e belíssimo. Se há criações que ficamos grandemente apaixonados aqui contemplando a criação do nosso Senhor, quando viajam e passam por lugares diferentes e contemplam a variedade das obras do Senhor e ficamos como que de boca aberta assim, nossa, que coisa maravilhosa é esta? Imaginem como seria o Éden. Deve ser difícil talvez escrever, mas deveria ser belíssimo. Nada hoje, certamente, é tão belo quanto o Éden, quanto foi o Éden. Se tratava de um ambiente perfeito. Não existia pecado ainda. A corrupção não se espalhou. Aqui, nesta descrição, não. Nós hoje contemplamos uma criação bela ainda aos nossos olhos, mas caída, que experimentou o pecado cometido por Adão, que atingiu não somente o homem, mas o cosmos. Mas o jardim existiu e ele era maravilhoso. E o que foi que aconteceu? O Senhor, ele pôs o homem no jardim. A palavra, meus irmãos, aqui traduzida por pôs o homem, é na realidade traduzida preferivelmente como descanso. Essa é a ideia. O Senhor pôs o homem ali para descansar neste ambiente todo maravilhoso que ele separou para que o homem desfrutasse. Então o homem foi colocado neste lugar para o descanso. O homem foi colocado neste jardim para o deleite, para que ele se deleitasse naquela criação maravilhosa do Senhor, para que ele desfrutasse de tudo aquilo que o Senhor tão bondosamente colocou nas suas mãos. É interessante como o verso 9 vai falar um pouco ainda acerca deste lugar maravilhoso em que o homem estava inserido. O verso 9 vai dizer: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então estava lá no jardim. O que foi que o Senhor providenciou para o homem? Tudo aquilo que ele precisava. Colocou lá aquilo que ele precisava e ele poderia ter para comer, para desfrutar e para se deleitar ali. Então tudo estava criado por Deus e ele então só teria a graça de desfrutar de tudo aquilo que o Senhor havia dado para ele abundantemente. Então o homem estava sendo colocado num paraíso, é assim que é chamado, onde teria tudo, tudo. Nos primeiros versos, meus irmãos, nos deparamos com a falta desta criação de Deus. Mas neste verso é dito que tudo agora estava lá, no lugar. No meio de todas as árvores que foram criadas por Deus. No meio de todas aquelas árvores belíssimas e de frutos saborosos que o homem poderia desfrutar, duas outras árvores foram colocadas lá como símbolos, árvores que serviram de símbolos e com propósitos também diferentes. Existe o que é chamado de árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Falaremos mais com detalhes sobre estas árvores quando nós estudarmos a próxima sessão, do verso 15 até o verso de número 17, no próximo sermão. Mas a ideia aqui é que a árvore da vida é sinal que Deus dá vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal aponta para a realidade de que o homem ele deveria conhecer o bem e o mal segundo a forma que Deus estabeleceu. Nós iremos conversar mais sobre isso na próxima exposição acerca disso, mas o fato é, está o homem neste lugar maravilhoso. E o que acontecia ainda no Éden, nesta região maravilhosa que o homem estava inserido?
além do Senhor providenciar ali frutos, plantas, árvores, um ambiente perfeito para a habitação do homem, os versos de número 10 a 14 nos dirão: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Então havia esta beleza, este rio que fluía ali. Nós veremos um pouco mais à frente aqui na exposição, um pouco do que isso também significa, de para onde isto apontava. O ponto é, meus irmãos, aquele lugar, ele era perfeito. Riquezas muitas, rios, plantas, ouros, pedras preciosas. Era um verdadeiro paraíso. Este é o jardim. É o jardim de Deus. É um jardim santuário. É interessante olharmos para esse texto e olharmos para a realidade do jardim, o fato de o homem ter sido colocado lá, numa perspectiva apresentada por um estudioso. O último capítulo do último livro da Bíblia lança luz sobre este texto que estamos considerando aqui agora. O último capítulo, Apocalipse capítulo 22. É interessante o que este jardim, meus irmãos, de habitação do homem representava. Sidney Greidanus escreve o seguinte: em todo o Antigo Testamento, o jardim é referido como o jardim do Senhor. Gênesis capítulo 13, verso 10, Isaías capítulo 51, verso 3. É também chamado o jardim de Deus, segundo Ezequiel capítulo 28, verso 13, Ezequiel capítulo 31, verso 9. Exatamente como mais tarde o tabernáculo e o templo, esse jardim é a habitação de Deus na terra. O jardim é a habitação de Deus na terra. Então, segundo a tese do Dr. Greg Beale, o Éden funcionava, meus irmãos, como lugar de serviço a Deus, onde um sacerdote deveria servir naquele santuário, jardim, templo, ao seu Senhor, em perfeita comunhão com Ele. Apocalipse, capítulo 22, do verso 1 em diante, faz alusão a Gênesis, capítulo 2, versículo, capítulo 3. A consideração, meus irmãos, desse texto, mais as referências de outras passagens bíblicas, nos conduzirá à conclusão de que o jardim do Éden foi o primeiro templo arquetípico, onde o primeiro homem adorava a Deus. E nós vamos olhar agora para alguns pontos de contato e semelhança que havia entre o jardim do Éden e o santuário e templo. Vejam, meus irmãos, no jardim existia uma presença de Deus e uma presença de um modo singular no relacionamento com o homem que foi criado e colocado no jardim. O jardim é onde tinha a presença especial de Deus. Era lá. Adão estava lá, desfrutando disso. E o mesmo acontece posteriormente no templo de Israel, onde o sacerdote, ele experimentava o quê? Ele experimentava uma presença toda singular do Senhor. Ele experimentava isso lá, nesta comunhão com o seu Deus. Tanto Adão ali, no princípio, no Éden, como o sacerdote posteriormente. O Senhor se encontrava, por exemplo, com Adão na viração do dia. Com Adão e Eva, eles tinham plena comunhão com o seu Senhor. Quando a Bíblia, meus irmãos, fala em voltado para o Oriente, nós encontramos aqui no texto que nós lemos de Gênesis, aponta também para a ideia de que a presença de Deus é uma presença especial ali, mas uma reafirmação dessa presença singular de Deus. O jardim representava isso. Então, Adão tinha plena comunhão com seu Senhor no Éden, assim
como o sacerdote tinha no templo, uma comunhão especial. Havia ali então um lugar perfeitamente preparado para uma perfeita comunhão com o Senhor. Não havia nada que atrapalhasse esse perfeito relacionamento. Lembrem-se, estamos tratando de uma ocasião que Adão experimenta e é antes da queda. Não havia pecado, não havia corrupção, nada contrário a isso, só harmonia. Então Adão, nós podemos considerá-lo como aquele que foi o primeiro sacerdote deste santuário. Ele foi o primeiro sacerdote. Ali Adão, ele foi chamado para cultivar, ele cultivava e guardava esse jardim santuário de Deus. Adão, então, ele deveria guardar o santuário de Deus de modo todo especial. Quando fala em cultivar e guardar, aponta para a ideia de preservar, de proteção. E era isso que ele deveria fazer como um sacerdote ali. Mas como veremos mais à frente, falha nesse dever ao comer do fruto. Ele falha no seu dever de sacerdote. Por essa razão, o que acontece? Por essa razão, o Senhor o retira do jardim santuário e coloca querubins no seu lugar. Então ele tinha o dever de cultivar e guardar, de proteger aquele santuário de Deus, mas então ele peca. O Senhor o retira daquele lugar. E o que é que ele coloca lá então para proteger esse lugar agora? Querubins. Os querubins, meus irmãos, eles tinham então o dever de proteger o jardim, a fim de que nada impuro entrasse nele. A figura de querubins, ela não é somente encontrada aqui em Gênesis, como veremos mais à frente no decorrer da exposição de Gênesis, mas ela é também encontrada no tabernáculo. Mais especificamente, a cada lado da arca que ficava no lugar santíssimo, está lá a figura de 2 querubins. A mesma ideia também é encontrada no templo de Salomão. Ainda havia a presença de 2 querubins também na cortina grossa que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Cortina grossa, o que é que tinha lá nessa cortina? A imagem de 2 querubins. Tudo isso apontando para Gênesis. Vejam como há essa relação. É como que tentando descrever ou tentando se utilizar daquilo que era descrito em Gênesis para estes lugares onde havia comunhão com Deus, lugares de culto e serviço. A outra coisa também, podemos também encontrar, meus irmãos, a imagem de um jardim sendo representado no templo, de modo mais específico no templo de Salomão. Textos posteriores do Antigo Testamento identificam o templo de Salomão e o templo escatológico de Israel com um jardim. Textos como, por exemplo, o Salmo de número 52, verso 8º, que identificam com o templo de Salomão, Salmo de número 52, verso 8º, Salmo de número 92, versos 13 a 15, e também com o templo escatológico, o templo futuro de Israel, como Isaías, capítulo 60, versos 13 e 21 nos ensinarão. Então, identificam com um jardim ou com descrições semelhantes a um jardim para estabelecer a ligação com o Éden. De forma adequada, o próprio Salomão é retratado como a figura adâmica, o botânico ideal, que ensinou sobre as plantas desde o cedro do Líbano até o isopo que brota da parede. Uma outra coisa também semelhante, nós falamos sobre rios. No Éden, meus irmãos, saía um rio. Semelhantemente, saía um rio do templo pós-exílico e do templo escatológico. Abramos nossas Bíblias, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo de número 47. Versículo 1 diz assim a Escritura em diante. Versículo 1 até o verso 12.
Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem para a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores. Desde En-Gedi em En-Eglaim haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, serão como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Então, a ideia aqui é fertilidade e rios. Estão não somente nesta descrição, rios, fertilidade saindo ali do santuário, mas fertilidade e rios estão também nas descrições do templo de Israel. Como, por exemplo, o Salmo de número 36, versos 8 e 9, nos dirá. Salmo de número 36, nós cantaremos ele, inclusive, hoje à noite. Salmo de número 36, versos 8 e 9. Fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Poderia ser traduzido aqui por rios das tuas delícias, ou literalmente, o rio dos teus Édens. O rio dos teus Édens. Interessante essa figura. Jeremias capítulo 17, meus irmãos, versos 7 ao 8, também é um texto que pode nos ajudar aqui. Jeremias capítulo 17, do verso 7 ao 8, diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. E um salmo muito conhecido, que também tem palavras muito semelhantes a esta, o Salmo 1, nos versos 2 e 3 nos diz: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e cuja folha
e que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folha não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Estes textos, meus irmãos, se referem ao lugar do santuário. E o Senhor é a fonte das águas vivas. O Senhor, Yahvé, é aquele que é apresentado como a fonte de águas vivas. Notem aqui mais uma semelhança com o jardim do Éden, como o jardim santuário, de onde as águas, os rios, fluem. O jardim, meus irmãos, também era um lugar de pedras preciosas. Nós lemos na descrição do texto de Gênesis capítulo 2. E quando pensamos no tabernáculo? O tabernáculo também é interessante. O tabernáculo e o templo de Salomão eram cheios, riquíssimos de pedras preciosas, ouro, muitas das pedras, inclusive, mencionadas ali. Então havia muita riqueza naquele lugar, muito semelhante àquele primeiro santuário ali de Gênesis. Uma outra coisa interessante também acerca disso, mais um paralelo, o jardim do Éden e um monte. O jardim, meus irmãos, ele provavelmente ficava na superfície de um monte. Como é que a gente entende isso? De onde é que vem este tipo de argumento? Ezequiel nos indica isso. Ezequiel, capítulo 28, versos 14 e 16, nos traz essa ideia. Ezequiel, capítulo 28, versos 14 e 16. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Verso 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo qual te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então, a ideia aqui aponta para o jardim do Éden e apontando para a ideia de como se ele ficasse num monte, em algo elevado. Da mesma forma, nós encontramos o templo de Israel, que ficava no monte Sião. E o templo escatológico futuro em Ezequiel também é retratado dessa mesma forma. Um outro paralelo. Assim, meus irmãos, como havia lei no templo, representada ali na arca do Santo dos Santos, a lei do Senhor dentro, a lei que leva o homem à sabedoria, a lei do Senhor, torna o homem sábio. Isso aqui, essa arca, esta lei, ecoava aquilo que é chamado, e que nós muitas vezes olhamos de um modo negativo, mas o negativo foi o fato dele comer do fruto, mas é que isso ecoava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que razão? Pois ela levava o homem ao conhecimento, ela levava o homem à sabedoria. Não é que existia algo inerentemente mal na árvore. Não, o problema é a desobediência. Foi por causa disso que o homem pecou. E é interessante notarmos que tanto a arca como o comer do fruto da árvore resultavam em quê? Tocar na arca, morte. Comer do fruto da árvore representava também morte. Um outro paralelo existente aqui entre o Éden e um santuário é a ideia da entrada como que pelo leste do lugar. O texto nos diz que o Éden tinha sua entrada pelo leste. Isso é encontrado em Gênesis capítulo 3, verso de número 24. Posteriormente, era exatamente pelo leste que se entrava no tabernáculo e no templo, e escatologicamente, segundo Ezequiel, será dessa forma no templo futuro, como diz Ezequiel, capítulo 40, verso 6. Uma outra ideia também aqui é o seguinte, é que o jardim, meus irmãos, ele possuía uma estrutura tripartida, ou é dividido em 3 partes, semelhante ao que nós encontraremos posteriormente. É possível, meus irmãos, identificar a ideia de um santuário
e lugar santo no Éden, semelhante ao templo de Israel. Como o próprio Greg Beale escreveu, e eu vou ler aqui na íntegra. Da mesma forma que os antigos palácios tinham jardins adjacentes, o Éden é a fonte das águas e a residência palaciana de Deus. E o jardim é adjacente à residência de Deus. De maneira semelhante, o trecho de Ezequiel, capítulo 47, verso 1, diz que águas sairiam por baixo do Santo dos Santos no templo futuro escatológico e regariam a terra ao redor. Também no templo escatológico de Apocalipse, capítulo 22, verso 1 e 2, há um rio da água da vida, que saía do trono de Deus e do Cordeiro e corria para um bosque semelhante a um jardim, que foi modelado conforme o primeiro paraíso descrito em Gênesis capítulo 2. Assim como ocorre com grande parte do que Ezequiel retrata. Se Ezequiel e Apocalipse são desdobramentos do primeiro templo semelhante a um jardim, ideia que defenderemos, então o Éden, a área onde está localizada a fonte de águas, pode ser comparada ao santuário interior do templo de Israel, edificado posteriormente, e o jardim adjacente ao lugar santo. Mesmo sem considerar esses textos posteriores, o Éden e seu jardim adjacentes formavam duas regiões distintas. Isso é compatível com a identificação que estabelecemos entre o candelabro do lugar santo do templo e a árvore da vida, localizada no terreno fértil do lado de fora do palácio, onde habitava a presença de Deus. Pode-se perceber uma crescente gradação de santidade que vai de fora do jardim para dentro. O espaço fora do jardim está relacionado com Deus e é muito bom, como de Gênesis 1:31, no sentido de que é criação de Deus. O átrio exterior. O jardim em si é um espaço sagrado, separado do mundo exterior, o lugar santo, onde os servos sacerdotais de Deus o adoravam por meio de obediência, cultivo e proteção do jardim. O Éden é onde Deus habita. É o santo dos santos, fonte de vida física e espiritual, simbolizada pelas águas. Então, parece ser encontrado ali, à luz do texto de Apocalipse, à luz do texto de Ezequiel, uma verdade que aponta para esse jardim como um santuário, como que dividido realmente em três partes ali. E o lugar onde o Senhor habitava de modo todo especial ali junto ao homem. Presença toda especial, meus irmãos. Ele desfrutava naquele lugar. Qual lugar que hoje temos a graça de desfrutarmos da comunhão toda especial com o nosso Deus? Hoje aqui. É exatamente nisto que estamos fazendo agora. Este é o lugar, esta é a ocasião em que nós desfrutamos da comunhão com o nosso Deus de um modo singular e todo especial. É onde nós encontramos o nosso Senhor, é no culto público. Aqui o nosso Senhor, ele se manifesta, aqui o nosso Senhor, ele se revela de um modo totalmente diferente do que ele se revela em qualquer outro lugar. Aqui é o ponto alto da vida do crente. Aqui é o lugar mais glorioso, onde a glória do Senhor se manifesta. Aqui é onde o Senhor habita. Assim como Adão, ele tinha uma plena comunhão com o seu Deus e comunhava de comunhão com o seu Deus e ali era abençoado pelo seu Senhor no jardim. Nós, da mesma forma, somos hoje quando nós adoramos ao nosso Deus. Então, se você desfruta, ou se você gostaria de experimentar a comunhão com o seu Senhor e olha para o Éden e pensa, ali deveria ser um lugar maravilhoso de comunhão, deleite-se aqui. Este é o lugar que nós deveríamos nos deleitar hoje.
transbordando de alegria verdadeira, porque estamos diante do nosso Deus. Você está diante do seu Deus. Então você deve servi-lo. É o que devemos fazer aqui. Nós não estamos aqui para assistir um culto. Nós estamos aqui para prestar culto. Assistir culto é diferente de prestar culto. Adorar o seu Senhor é diferente de simplesmente observar. Você foi chamado aqui para adorar a este mesmo Deus a quem Adão servia no Éden. A quem Adão servia no Éden. Meus irmãos, Adão, ele foi o sacerdote ali. E como mencionei, ele deveria cuidar desse lugar. Adão, como sacerdote, deveria preservar o jardim de problemas morais. Mas o que foi que aconteceu? Adão ele falhou neste propósito. Sim, meus irmãos, Adão pecou. Adão ele não protegeu o lugar da entrada do que era imoral e errado do pecado. Ele não protegeu aquele lugar nem a sua esposa da serpente maligna que ali entrou. Ele não fez o seu trabalho devidamente. Ele falhou. Então fomos expulsos do jardim, daquela perfeita habitação maravilhosa. E o que é que há então agora? Há querubins impedindo o acesso. O acesso foi fechado para Adão e para toda a sua posteridade. Como então ter acesso agora? Como ter acesso a esse paraíso maravilhoso que agora está fechado? Meus irmãos, não tem outro acesso que não seja Cristo. É apenas através de Cristo, aquele que é o perfeito sumo sacerdote. Adão falhou, Cristo, o perfeito sumo sacerdote, nunca falhou. Ele, meus irmãos, é aquele que através da sua obra perfeita, ele abrirá livre acesso a Deus. Lembrem-se daquela cortina que estava lá separando o lugar santo dos santos, onde somente o sacerdote ele poderia entrar ali, e uma vez por ano. Ninguém poderia entrar. Marcos, no capítulo 15, vai nos dizer que quando o Senhor morreu, nós veremos nas descrições paralelas também desta ocasião. Vai dizer que o véu se rasgou de cima para baixo. O véu se rasgou de cima para baixo. Aquele acesso que estava sendo impedido a Deus, agora foi aberto através da morte de Cristo. Nós agora então podemos entrar no paraíso. Nós podemos agora então ter acesso ao nosso Deus graças à bendita morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem nos restaurou. É Ele também que nos garante a graça, meus irmãos, de desfrutar do futuro paraíso. Eu mencionei que nós só podemos imaginar o que foi o Éden, aquele paraíso lá. Só quem desfrutou, Adão e Eva. Mas nos espera um paraíso, eu diria, muito mais elevado, muito mais glorioso do que o primeiro paraíso. É o paraíso que está sendo preparado pelo nosso Deus para cada um de nós, para todos aqueles que foram salvos por Cristo. Então, uma vez que fomos salvos por Cristo, nós caminhamos hoje para aquele escatológico paraíso perfeito que nos aguarda. Lá habitaremos com o nosso Deus. Lá teremos a presença singular de Deus, que este culto que nós prestamos aqui é difícil de comparar. Este culto que nós prestamos aqui aponta
para esta realidade. É um pouco daquilo que nós experimentaremos ali na eternidade. É o jardim que nos aguarda. Apocalipse capítulo 22 nos diz o seguinte: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me entre os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A árvore da vida. Vejam só, o acesso que foi bloqueado ao homem no jardim. Acesso à árvore da vida. Nós que fomos salvos, teremos acesso à árvore da vida. Escatológica. Meu irmão, isso é o que me aguarda. Isso é o que te aguarda. Este é o paraíso prometido por Deus a cada um de nós. Certeza que nós podemos ter nesta vida. O Senhor nos garante isto. O Senhor promete isto. Nós teremos acesso a este paraíso maravilhoso. Nós teremos acesso à árvore da vida, à fonte das águas, à glória celestial, onde o nosso Senhor habita. E viveremos com este nosso Senhor eternamente.
na presença singular do nosso Deus. No jardim restaurado, nos céus, novos céus e nova terra que nos aguardam. Que bendita esperança, meus irmãos. Que paraíso perfeito nos aguarda. Melhor do que o Éden no passado. Nós habitaremos com o nosso Senhor. Louvado seja o nosso bendito Deus por Cristo. É Ele quem dá acesso ao homem até lá. Se você foi salvo por Cristo. Se você peregrina para lá, você peregrina porque Cristo te salvou. E você que não conhece a Cristo, você que não se rendeu a Cristo, a palavra diz, o Senhor chama, vem. O Senhor convida aqueles e este é o momento oportuno, não existe outro. Quando o Senhor vier e julgar a terra, acabou. É agora, é hoje, é vivo, é lúcido, é ouvindo o Evangelho do Senhor sendo proclamado. O Senhor te chama, creia em Cristo. Senão você não experimentará a glória. Você não experimentará o paraíso, não. Você experimentará tormento eterno, condenação eterna, dor, assim como não conseguimos descrever o que será a glória, assim como não conseguimos descrever com precisão o que serão os céus, o que será esse paraíso, nós não conseguimos descrever o que será o inferno, o que será a segunda morte. Renda-se a Cristo, creia nele. Ele é o único que pode te salvar e é o único que pode conduzir-te a todos aqueles que foram salvos por ele, a esta habitação que aguarda todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Que o Senhor o abençoe e que o Senhor abençoe a sua igreja. Que nos abracemos com toda alegria e firmeza a esta verdade. Nós habitaremos com o nosso Senhor. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor, mesmo tendo nós caído em pecado, junto a Adão, o nosso primeiro pai, fomos expulsos daquele jardim, daquela habitação perfeita, daquele lugar maravilhoso. Mas, Senhor, como Tu és bom, Pai, e em Cristo, Senhor, nos garante uma morada celestial, o paraíso restaurado, muito melhor do que aquele, onde habitaremos com o Senhor eternamente, com Cristo, com o Deus Trino, com os nossos irmãos. Senhor, como será maravilhoso isto. Que nosso coração, Pai, se encha de alegria com esta verdade que nos aguarda. Que o futuro que nos aguarda traga alegria para o presente hoje e uma viva esperança nisto. E te peço, Senhor, salva aqueles que não conhecem a Ti. Apieda-te deles, Senhor, e resgata-os, que eles possam olhar e saber que somente contemplando a Cristo, somente pondo a fé em Cristo, é que poderão ser salvos da condenação. Peço-te, Senhor, estas coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.